Olá, muito bem-vindos aqui ao Curto Circuito. É um prazer ter representantes do IPO e da causa da doação de sangue. É verdade. Nós agora vamos falar aqui à história, aqui às histórias, e eu quero tirar isto da frente já, porque toda a gente que eu conheço tem este mito que eu não sei se é verdade ou não. Eu tenho tatuagens. E há pessoas, já sabes o que é que eu vou perguntar? Há pessoas que dizem, tens tatuagens, não podes doar sangue. E então eu tenho sempre a sensação que não posso doar sangue. É verdade ou é mentira? É mentira. Olá, desde mais, obrigado pelo vosso convite. Mas gostei da primeira entrevista. É mentira. Exatamente. Existe um período após a primeira ou a tatuagem ou a realização do piercing que não pode fazer a dádiva de sangue. Portanto, a partir dos 4 meses depois de realizar o seu piercing ou a tatuagem, pode então candidatar-se à dádiva de sangue. Então eu já posso doar sangue. Sim. Exatamente. Aliás, eu até confesso que o que eu faço é... Eu vou doar sangue e logo a seguir tatuo, que é para o tempo. É exatamente. Estás a ver? Para eu conseguir estar sempre a fazer tatuagens. E assim conseguir estar sempre a doar sangue e sempre a fazer isso. tatuagens. Boa ideia, boa ideia. Sim. No IPO, todas as dádivas de sangue são aproveitadas, quase as que estão aptas, não é? E há uma coisa que é muito interessante, que é os dadores recebem uma mensagem a dizer que a dádiva... Exatamente. Nós tentamos manter também o dador como uma estrutura proativa na sua dádiva de sangue e ter também noção que de forma voluntária, altruísta, também contribuem para esta causa que é a dádiva de sangue. E não estão só a ajudar uma única pessoa. Através de uma dádiva conseguem ajudar até 3 pessoas, o que é fantástico. Daí a necessidade, até agora ainda não existe nenhum substituto para o sangue humano, com a eficácia, daí a necessidade de continuarmos com campanhas de promoção da dádiva de sangue para todas as pessoas que tenham mais de 18 anos, tenham mais de 50 quilos e que estejam saudáveis e que se sintam saudáveis. É mesmo muito importante, é um ato extremamente simples, indolor e rápido. São apenas 10 minutos e conseguem fazer a vossa dádiva de sangue. E depois ainda oferecem um bom lanchinho, não é? É verdade, é verdade. Tem direito a lanchinho? Se formos sem comer, eles fazem completamente questão de... E mesmo que tenham levado um bife já, eles, mais um pãozinho, senão isto não vai funcionar. Mais 8 garrafas de água. Exatamente. Quiçá um almoço. Exatamente. Às vezes oferecem almoço. Exatamente. É mesmo verdade. É mesmo verdade, sim. O que é importante é uma hidratação reforçada antes da dádiva de sangue, não estar em jejum de todo, está bem? Se for uma ingesta de uma comida assim um bocadinho mais pesada, aí temos de dar algum tempo para fazer a digestão e depois ter tido uma noite descansada, pelo menos 4 horas de noite bem dormidas e depois, tendencialmente, no dia da dádiva, não haver prática de exercício físico. Nem antes nem depois. Nem antes nem depois, tendencialmente. Depois, não beber bebidas alcoólicas. E também é importante, não devem suspender a vossa medicação crónica, a vossa medicação que realizam. Podem tomar à mesma. Podem tomar e depois, durante a consulta de triagem, nós avaliamos também os riscos da medicação que fazem. Sim. Rafael, tu como dador regular, como é que começaste? Como é que foi a primeira vez que foste doar sangue? A primeira vez, que é o que eu acho que acontece com muitas crianças e muitos jovens, é com os pais, por norma. Pelo menos eu sempre fui com os meus pais. Depois vão em família? Exatamente, vamos ir em família. Minha mãe já não pode doar, porque foi operada, razões externas, mas eu e o meu pai, e inclusive a minha namorada, continuamos a dar e a ir. E é uma rotina que gostamos de fazer e cada 3, no meu caso 3, no caso dela 4, penso eu, se não me engano, tentamos sempre manter este ritmo e não parar muito. Sim. E tu também doaste medula, não foi? Doei há cerca de 3 anos. Nós inscrevemos-nos no IPO para estar na lista de doação de medula óssea, todos, e eventualmente passado 2 anos, eu inscrevi-me aos 18, e passado 2 anos fui chamado, o que geralmente é muito raro, disse-me o Dr. Rui, mas ainda bem que o fizeram e acabei por fazer a doação no mesmo ano, depois de alguma preparação, uma coisa relativamente simples, e acabei por dar, uma manhãzinha, uma coisa super curta, que faz toda a diferença e acabou por... Foi relativamente tranquilo. É um pouco diferente da doação de sangue, mas... Foi mais semelhante do que eu estava à espera. É exatamente pelo mesmo método, simplesmente, em vez de ser só a saída, é a saída e a entrada, e acaba um bocadinho por ser uma coisa mais longa, mas que é normal. Sim. E para quem ainda tem, às vezes, um certo preconceito ou falta de informação mesmo sobre a doação de medula também, porque nós associamos o doar sangue como uma coisa mais fácil e corriqueira, quase. A medula já é um bocadinho mais assustador. Tu consegues aqui desmistificar um bocadinho esta conversa que as pessoas costumam ter? Claro que sim.
A primeira coisa é que existe sempre alguém do outro lado que necessita de uma medula ou de um transplante de medula por razões da sua doença. Em relação à dádiva de medula, em termos de timings de idade, é um bocadinho diferente, enquanto que a dádiva de sangue pode ser entre os 18 anos e os 65, no caso dos dadores de medula, a inscrição deve ser feita entre os 18 e os 35. O que é que acontece? Basicamente, a primeira avaliação, e quando há uma inscrição, é realizado um questionário e é colhida uma amostra de sangue, como se fosse um tubo normal das análises que realizamos rotineiramente. Esse tubo de sangue vai para um instituto que se chama o CEDAS e é avaliado então esse perfil da medula através de vários exames. Esse perfil fica numa base de dados nacional e depois internacional e, alguns no mundo, vai ser feito um match entre quem necessita e quem está nessa base. Mas é a nível de dados, mundial? a nível nacional e depois a nível mundial. Portanto, nós temos muitos dadores que doam para fora do país e também recebemos muitas dádivas de medula também de outros países. E, portanto, o que acontece é que, após esse match, a pessoa é novamente contactada. Esse match, muitas vezes, pode não acontecer porque pode não haver compatibilidade e, às vezes, pode demorar algum tempo. No caso do Rafael, foi extremamente curto, foram de cerca de 2, 3 anos. Normalmente é um período um bocadinho maior. E depois a pessoa é contactada novamente, é novamente avaliada para ver se, em termos de condições de saúde, se após este período, se ainda tem as condições todas necessárias à dádiva de medula. E depois é realizado novamente um conjunto de testes e é feita uma consulta presencial com essa pessoa. E depois há 2 grandes métodos de colheita de células de medula. Uma que foi o que o Rafael fez, que foi a colheita de células progenitoras, que é o seu nome mais técnico, de sangue periférico, em que nós fazemos 5 dias antes, começamos a fazer umas injeções na barriga e depois conseguimos colher essas células bebês da medula através da corrente sanguínea. Não é? Esse é o método mais frequente, cada vez mais estamos a fazê-lo e é um bocadinho mais agradável para o próprio dador. Temos ainda outro método que muitas vezes temos doentes que necessitam desse tipo de condições, que é através mesmo da colheita de medula óssea, que envolve a ida ao bloco operatório, um período de internamento de 24 horas, a pessoa está anestesiada e colhemos mesmo sangue aqui dos ossos daqui da zona da Daí bacia. o receio de algumas pessoas. Mesmo antes de fechar, gostava só de confessar aqui uma coisa, que é o seguinte. Eu uma vez estava em Sintra e eu estava a pensar ir doar sangue ao IPO e estava a ver uma colheita nos bombeiros e eu pensei, não, eu vou doar ao IPO porque eles precisam mais do que os bombeiros. Isto é ridículo, não é? Todos precisamos de sangue. Doutora, que não tivesse confirmado que era ridículo, não é ridículo. Mais ou menos 1 em cada 7 doentes que nós temos internados nos nossos hospitais acabam por necessitar de uma transfusão. Ou transfusão de sangue, ou concentrado eritrocitário, ou então de plaquetas. Sim. Daí a necessidade de, a nível nacional, temos uma rede robusta em relação às dádivas de sangue. No caso do IPO em específico, através das dádivas de sangue, nós conseguimos ajudar muitos dos nossos doentes a poder realizar os seus tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, a cirurgia e, não menos importante, a realização dos transplantes de medula, que o IPO realiza esses transplantes. Ora, portanto, seja nos bombeiros, numa localidade qualquer, seja no IPO, está aqui feito o repto para a doação de sangue, é uma coisa mesmo muito importante. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, igualmente.